Olá, aqui estamos novamente. Aqui é o professor Zambon e venho aqui para lhes fornecer algumas dicas sobre a metodologia de um projeto elétrico, onde vamos estudar a sequência para promover um projeto completo. Mais informações, consulte meu blog lczambon.blogspot.com. Então, o nosso objetivo é trabalhar em cima de um projeto de uma planta baixa, como nós podemos ver agora aqui no vídeo, e chegar a esse ponto completando todos os cabos, eletrodutos e as informações sobre bitolas de fios e a lista de material. Então vamos lá. O primeiro ponto é preencher a tabela onde nós temos as dependências, os cômodos. Então, no nosso caso, nós temos a garagem, a sala, a cozinha, a área de serviço e o banheiro. Então, temos aqui a garagem, a sala, a cozinha, a área de serviço e o banheiro. No próximo cálculo é determinar a área de cada cômodo, pois com esse valor vamos poder determinar a potência total de iluminação. Lembrando que a área é lado vezes lado. Muito bem. O passo seguinte, após determinar os cálculos da área, vamos trabalhar em cima para a determinação dos perímetros de cada ambiente. Isso nos ajuda a depois calcular a metragem de cabos, eletrodutos na lista de material. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de cada dependência ou de cada cômodo. Ok. Obtendo o perímetro, o próximo passo agora é efetuar o cálculo da potência total de iluminação necessária de acordo com a área. Esse cálculo pode ser elaborado por meio de watts, potência watts, a cada 6 metros, 4 metros, ou pelo método do lumen. Ok? Então, eu já elaborei o cálculo da potência total de acordo com a área e estou utilizando lâmpadas LED. Então, na garagem, eu vou necessitar de uma potência total de 24 watts. Assim como na sala. Agora, na cozinha, na área de serviço e no banheiro, a potência utilizada vai ser de 12 watts. Muito bem. Então, vamos ao próximo passo. Obtendo a potência de cada área, de cada cômodo, vamos agora colocar na planta baixa os componentes e distribuir os componentes. Então eu decidi colocar um ponto de luz em cada componente. E observe, eu já coloquei o interruptor para cada ponto de luz, onde eu tenho o interruptor A, vai apagar ou acender, vai comandar esse ponto de luz da garagem. O B, esse ponto de luz da sala. O C, da cozinha. O D, da área de serviço. E o E, do banheiro. Observe que é importante impor esses índices para a gente poder saber a origem do comando. Muito bem. Feito isso, vamos agora determinar aqui, passar para a planta, para a tabela, perdão, a quantidade de lâmpadas que vai ser colocada por ponto. Então eu determinei aqui 2 lâmpadas por ponto de 12 watts na garagem e na sala, e uma lâmpada de 12 watts para a cozinha, área de serviço e o banheiro. E aí a tabela na parte de dimensões e iluminação está completa.
Agora, vamos voltar à planta e vamos colocar as tomadas, distribuir as tomadas de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, eu coloquei na garagem duas tomadas de 200 VA ou 200 watts, sabendo que o fator de potência é igual a 1 numa residência. Na cozinha, uma tomada de 600 VA, na cozinha não, na sala, uma tomada de 600 VA. Na cozinha, duas tomadas, uma a 30 e a outra a 1,30 m do chão, de 300 VA, e uma tomada de 2.500 VA, supondo a pia, estando a pia aqui, a torneira, a ligação elétrica de uma torneira elétrica, por exemplo. Na área de serviço, uma tomada a meia altura, 1,30 m, de 600 VA, e no banheiro, uma tomada a 2 metros de 6.800 VA, por chuveiro com a potência. Muito bem. Então, fizemos todas as distribuições e já determinamos as potências e as alturas de cada tomada. Voltando à tabela, agora vamos completar na parte da TUG, tomada de uso geral. Na garagem vão ser usadas duas tomadas de 200 VA, 400 watts, como podemos verificar aqui. Na sala, uma tomada de 600 VA, como podemos verificar na planta. Observe que há necessidade sempre de consultar a planta baixa para completar a tabela. Na cozinha, duas de 300 TUG de 600, como podemos observar aqui. Observem que essa tomada é uma tomada TUE, então ela não vai entrar nesse ponto da tabela. A área de serviço, uma tomada de 600 VA. Então, na área de serviço tem uma tomada de 600 VA. E no banheiro não existe tomada de uso geral, então não é colocada, obviamente. O próximo passo é inserir agora, nessa tabela, completar as tomadas de uso específico. Então, na garagem não há tomada de uso específico, na sala também não, na cozinha tem a torneira elétrica, então escrevemos torneira elétrica, 2.500 watts, na área de serviço não há tomada de uso específico, e no banheiro o chuveiro elétrico de 6.800. Então está completa essa parte da tabela. Agora, o que nós temos que utilizar seria a segunda tabela, onde vamos efetuar o cálculo da demanda mínima. É o cálculo onde que vamos pedir à concessionária a potência de ligação da residência. Muito bem. Com isso, vamos somar a potência de iluminação. Então, somamos a potência de iluminação total aqui, que nos dá um valor de 84 watts. Somamos a potência de tomada de uso geral, 400, 600, 600, dando um valor de 2.200. E colocamos esses valores e escrevemos na tabela. No próximo passo, somamos o valor da potência total de iluminação com o valor TUG. Então, nos dá um valor de 2.284. Vamos consultar a tabela do fator de demanda, iluminação mais TUG, e encontramos um valor de 0,66, pois a potência calculada está entre os valores entre 2.000 e 3.000. Então vamos achar um fator de 0,66.
que equivale a 66% dessa potência total, que nos dá um valor de 1.507. Muito bem, então já temos a demanda, o valor da demanda mínima necessária para a iluminação e para as tomadas TUG. O próximo passo é preencher a parte de baixo da tabela em relação às tomadas TUE, que nós vamos pegar torneira elétrica, 2.500 watts, potência unitária. Quantas torneiras elétricas? No caso, uma torneira só. Se fossem duas, colocaríamos duas, a quantidade de duas, três, etc. Então, chuveiro, 6.800, temos um só. Agora, qual a potência unitária vezes a quantidade? No nosso caso particular, uma quantidade, 1 vezes 2.500, 1 vezes 6.800, vai nos dar o mesmo valor. Então, nós vamos ter 2.500 e 6.800 como potência total das tomadas de uso específico. Agora, precisamos saber o fator. O fator, nós vamos ter que consultar na tabela o fator de demanda dos aparelhos. E, no caso, a quantidade de aparelhos, tanto da torneira elétrica como do chuveiro, é 1. Se fossem 2, seriam um outro valor de fator multiplicativo. No nosso caso, vai ser 2.500 vezes 1, 6.800 vezes 1, que vai dar o mesmo valor. Somando os dois, vamos obter 9.300. E para finalizar esse processo, é só somar 9.300 com 1.507, nos dando um valor de 10.807. Então, esse valor é o valor da demanda mínima necessária para esse projeto. Então, esse valor é que vai ser pedido à concessionária da sua cidade, do seu setor. Muito bem. Agora, vamos trabalhar na distribuição dos cabos na planta baixa. Então, vamos inserir a caixa de distribuição. Eu sempre recomendo colocar a caixa de distribuição no meio, né, o mais próximo do meio possível da planta, né, para poder haver uma distribuição mais facilitada. Então, foi colocado a caixa de distribuição nesse ponto e vamos distribuir os eletrodutos pela planta baixa, né, para haver a ligação da cabeação. Então, aqui está. Eu fiz um único circuito de iluminação. Tá certo que eu sempre recomendo fazer 2 circuitos, mas também pode ser usado luz de emergência, né, caso aconteça algum imprevisto na instalação. Muito bem. Onde que eu determinei para toda iluminação o circuito número 1. E aí fez a distribuição da cabeação em modo 127 volts. Ok? No próximo passo, vamos distribuir os cabos nas tomadas, os eletrodutos e os circuitos das tomadas. Então, nós vamos ter na garagem 2 tomadas, mais a cozinha uma tomada. Então, teriam 400 VA mais 600 VA, nos dá 1.000 VAs. Observem sempre e consultem sempre as tabelas de o número de condutores no eletroduto pela seção e também a tabela de agrupamento, para que não haja a necessidade de se voltar a recalcular a passagem ou a bitola dos fios. Muito bem, então eu dividi circuito 2, as 2 tomadas da garagem, mais uma tomada da sala. Então, houve a passagem do eletroduto, como podemos observar, e a determinação dos cabos fase, neutro e terra
para esse circuito 2 aqui. Então, nós vamos ter o circuito 2 nesse eletroduto, esses cabos fase neutro e terra, e também fase neutro delta circuito 2 nesse outro eletroduto aqui. Muito bem. Assim, também foi determinado o circuito 3, que vai sair junto com o circuito 1 de iluminação e vai atender a tomada aqui da cozinha, as duas tomadas da cozinha, tá certo? E a tomada da lavanderia. Então eu vou ter 300 mais 300 mais 600, 1.200 watts ou 1.200 VA. Observem a tabela do número de condutores e a tabela de agrupamento para que faça já um cálculo correto para que não precise redimensionar no final do projeto. Muito bem. E a tomada do circuito número 4 é a de 2.500 VA da cozinha e o número 5, o circuito número 5, é a do chuveiro do banheiro. Então todos estão aqui perfeitamente inseridos e bem dimensionados. Circuito 5, fase terra. O circuito 4 vem para um eletroduto só para atender essa torneira. Fase terra. Então temos que o circuito 4 e o circuito 5 são circuitos em 220 e o restante em 127. E aí nós temos todo o esboço de todos os eletrodutos com os cabos em todos os circuitos. Muito bem. A próxima etapa agora é preencher a primeira parte da última tabela. Então nós vamos ter a iluminação na garagem, 2 de 12 watts, 24 volts. Então temos aqui, ó, iluminação, temos aqui 2 de 12 volts, que daria 24. A iluminação na sala, 2 de 12, também é a mesma situação da iluminação, circuito 1. A iluminação da área de serviço, 1 de 12. A iluminação da área de serviço está aqui, 1 de 12. A iluminação do banheiro, 1 de 12. E a iluminação da cozinha, que eu acabei pulando aqui, 1 de 12. Então eu vou consultando a tabela para começar a preencher a tabela. Eu disse o seguinte: primeiro precisa consultar a planta, e vai verificando na planta, e da planta passando para a tabela. Muito bem, e assim as tomadas T ou G da garagem são duas de 200 watts. Na sala, circuito 2, eu tenho uma de 600. No circuito 3, existem duas de 300 na cozinha, 2 de 300. Ainda no circuito 3 existe uma de 600 na área de serviço, está aqui. No circuito 4 na cozinha, uma de 2.500, uma de 2.500 na cozinha, circuito 4. E o circuito 5, finalmente, uma tomada de TUE, assim como na cozinha, de 6.000, só que 6.800 watts para o chuveiro. Então, observando a planta, montamos essa parte da tabela. No próximo momento, nós vamos somar as potências de cada circuito. Então eu tenho todas essas linhas do circuito 1, eu vou somar todas as potências e dividir pela tensão de trabalho. Então eu vou ter a soma dessa potência por 127, nos dá uma corrente total
de 0,66 A ou 660 mA. Observem que na tabela existe a fórmula potência total dividido pela tensão. Muito bem, então o circuito 1 vai ficar escrito numa única linha, tá vendo? Agora o circuito 2, faço a mesma operação. Circuito 2, eu tenho 400 com 600 dividido por 127, que é a tensão de trabalho, que nos dá 7,87 amperes. No circuito 3, nós temos 600 mais 600, 1.200, dividido pela tensão 127, que nos dá 9,44 amperes. No circuito 4, nós temos um único equipamento, uma única tomada, de 2.500, dividido por 220, nos dá 11,36 amperes. E no circuito 5, que é o chuveiro do banheiro, 6.800 watts por 220 nos dá 31 amperes. Nos dá 30,9, arredondando 31 amperes. Muito bem. Agora vamos consultar, junto com a planta, a tabela do fator de agrupamento do circuito 1. Então, voltando aqui para o esquema, nós vamos observar que o circuito 1 ele passa junto com outro circuito. Então nós temos dois circuitos trabalhando no mesmo duto. Então eu tenho um fator de agrupamento de 0,8. O circuito 2, voltando aqui, vamos observar que é somente um único circuito, somente ele utiliza o eletroduto. Então eu tenho somente um único circuito. Então o fator de agrupamento é igual a 1. O circuito 3, lembrando aqui, ó, ele trabalha junto no mesmo eletroduto do circuito 1. Então o fator de agrupamento 0,8. O circuito 4, que vem aqui para a torneira da cozinha, ele trabalha num único eletroduto, somente ele ocupa aquele eletroduto. Então nós temos o fator de agrupamento igual a 1. E o circuito 5, a mesma coisa, ele vai trabalhar somente em um único eletroduto, então o seu fator de agrupamento é igual a 1. Fazendo a divisão da corrente total, 0,66, dividido pelo fator de agrupamento, nos dá o valor de 0,825. No circuito 2, 7,87 dividido por 1 dá ele mesmo. No circuito 3, 9,44 dividido por 0,8 dá 11,8. E no circuito 4 e 5, o fator é 1, vai dar a mesma corrente. Com esses valores, nós determinamos a bitola do fio em milímetros. Então, obviamente, a iluminação eu poderia até usar cabo de 1,5. Estou usando 2,5 para poder unificar o sistema. Unificar, inclusive, a compra. Mas poderia usar cabo de 1,5 sem problema nenhum. A iluminação, pela norma, a mínima bitola é 1,5. Não podemos utilizar o cabo de 1,5 em tomadas, pois a mínima bitola é de 2,5. Muito bem. Então, vou determinar aqui um cabo de 2,5, aguenta até 21 amperes, é folgado. No circuito 2, eu tenho a tomada agora, o 2,5, eu tenho 7 amperes, posso utilizar cabo 2,5. No circuito 3, idem. No circuito 4, também 2,5. E no circuito 5, vou usar o cabo bitola 6 mm, que aguenta até 36 amperes. Ou já coloco um cabo de 10 mm e fico trabalhando numa grande folga. No entanto,
foi determinado assim: o tipo de disjuntor, DTM, disjuntor termomagnético, né? Todo mundo conhece. O número de polos, vou trabalhar em 127 no circuito 1, unipolar. No circuito 2, também 127, unipolar. No circuito 3, também 127, unipolar. 4 e 5, 220, vou usar o disjuntor bipolar. E para as correntes, eu vou verificar a corrente real de trabalho pela bitola do fio. Então esse cabo aguenta 21 amperes e observe, os disjuntores eles são determinados para proteger o cabo e não a carga. Então observem bem esse trato. Então eu vou verificar qual é a corrente que vai acontecer no máximo, que está em torno aqui de 0,66, e qual a bitola. Então eu tenho uma bitola 2,5, ela aguenta, esse cabo ele resiste até 21 amperes de corrente nominal, e a carga vai puxar no máximo 0,66, vamos colocar 1 ampere. Então eu vou proteger o cabo com um disjuntor de 10 amperes, pois o cabo aguenta 21 e 0,66 nunca vai desligar esse disjuntor em uso normal. O mesmo fato vai acontecer com o circuito 2. Nós vamos verificar a corrente total, a nominal aqui, 7,87, verificar a bitola. Então nós temos um cabo de 2,5 com uma corrente de 7,5. Então um disjuntor de 15 vai proteger o cabo e não vai haver o desacionamento mediante uma carga normal. E assim foi feito para o circuito 3, determinamos também 15 amperes, para o circuito 4, 15 amperes, e para o circuito 5, um disjuntor de 35 amperes, que é menor, o valor menor do que o cabo aguenta, e maior do que o chuveiro, a carga vai puxar. Então não vai haver desligamento das cargas. Com isso, nós completamos toda a parte de determinação de bitolas e valores dos disjuntores na instalação. Muito bem. Com isso, vamos obter a planta completa. Observem que nós temos aqui a notação da bitola do cabo que vai para o chuveiro, que é de 6 milímetros. É um único cabo diferente. O restante, como podemos observar aqui, todos os cabos podem ser de 2,5 milímetros. Então é importante criar um campo de observação onde mencionamos que aonde não há notação de bitola de cabo, todos os cabos são de 2,5 milímetros. Aonde não for, haverá anotação na planta baixa desse cabo. No nosso caso aqui, o de 6 milímetros, que vai para o chuveiro. Porque senão pode poluir muito o ambiente aqui da planta baixa. Então fazemos esse tipo de trabalho. Outra coisa é o seguinte: notem que não foi introduzido na planta baixa, na parte unifilar, a bitola dos eletrodutos. Então se vocês verificarem lá na tabela de número de condutores no eletroduto, nós vamos poder usar um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro para todos os circuitos, para todos os pontos da casa. Então, nesse mesmo campo de observação, coloquem que todos os eletrodutos são de 20 milímetros. E com isso, não há necessidade de colocar no esquema daqui da planta baixa, em cada eletroduto o seu diâmetro. Ok? Então,
toda vez que houver qualquer coisa similar, repetitiva, faça uma observação e não se esqueça também de fazer a lista de material. Com isso, terminamos aqui mais um assunto. Espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!